Gostaria de pensar com os queridos essa noite a respeito de por que a gente sofre tanto nos relacionamentos. Por que as pessoas nos incomodam tanto? Por que a gente fica triste, desmotivado, magoado, às vezes até mesmo com raiva, e às vezes desejando vingança contra as pessoas? Por quê? Por que eu e você às vezes chegamos num lugar todo feliz, aí a gente olha, tem uma pessoa ali que já acaba com a nossa alegria? Por que acontece isso? Por que as pessoas têm o poder de mexer no nosso humor? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que as pessoas incomodam tanto a gente? Já ouviram falar de idiosincrasias? Por que isso mexe tanto com a gente? Isso é uma característica ou um ponto de vista ou uma maneira que a pessoa tem de ser e que nos incomoda. Às vezes a gente se incomoda porque a pessoa passa a mão no cabelo toda hora. Que o outro coça o queixo. Que o outro fica assim. O outro faz assim. E essas coisas nos incomodam. Isso aí tira o nosso. Por que será? Vocês já pararam para pensar? Por que as pessoas nos incomodam? Por que nós ficamos tristes por causa das coisas que estão fora da gente? As pessoas. E a resposta para essas perguntas todas é única. As pessoas nos incomodam por causa do nosso egoísmo. Única e exclusivamente porque nós somos egoístas. Preocupamos-nos demasiadamente conosco e achamos tão importante e nos achamos tão importantes e tão dignos de reconhecimento que desprezamos e desvalorizamos aqueles por quem Cristo também morreu, pois queremos ser o centro das atenções. Às vezes eu vejo assim as mulheres comentando, elas se prepararam o tempo para ir num casamento, compraram um vestido caríssimo, se aprontaram. Quando chega lá, encontra uma mulher que ela nunca viu com o mesmo vestido. E ao invés de ela se alegrar por ter alguém com o mesmo bom gosto dela, ela fica, eu comprei vestido e agora tem uma outra lá igual a mim. Por que isso nos incomoda? Porque nós somos egoístas. Nós queremos ser exclusivos. Queremos ser o centro de toda atenção. E isso acaba atrapalhando a nossa maneira de viver, e isso acaba nos levando a nos entristecermos com as pessoas. E isso não deveria acontecer. O texto que nós temos estudado, nós vamos ver que nós precisamos viver de uma maneira diferente para que as pessoas passem a nos alegrar, ao invés de nos entristecer. Nós vamos continuar estudando o segredo da alegria da vida cristã, e a gente vai relembrar o tema de toda a carta, que é, vamos juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Quando Deus ele é a força do meu coração, quando Ele me fortalece, eu sou capaz de vivenciar e enfrentar qualquer situação, sou capaz de me relacionar com qualquer tipo de pessoa sem perder a alegria. E hoje nós vamos pensar propriamente sobre o segredo da alegria da vida cristã. Uma mente humilde que pratica o altruísmo motivada pelo exemplo de Jesus. Uma mente humilde. Lembra, no primeiro capítulo nós vimos que para a gente manter a alegria no meio das dificuldades, nós precisamos ter uma mente
integral, ou seja, totalmente voltada para o progresso do Evangelho. Quando eu entendo que a minha vida, a minha existência é para a glória de Deus e eu existo para a glória dele, eu não vou me preocupar com as coisas que me acontecem, porque dessa forma eu vou usar a minha vida para a glória dele. Agora, no segundo capítulo, Paulo está mostrando que é possível também viver feliz e contente, mesmo enfrentando relacionamentos difíceis. Pessoas difíceis de engolir. Às vezes tem que passar uma maionese, um ketchup, e mesmo assim fica difícil de engolir. Mas Paulo afirma que, fortalecido por Deus, é possível viver contente, mesmo no ninho de cobras. Mesmo rodeado por pessoas que querem te devorar. E a gente vai ler Filipenses 2, de 1 a 4. Vamos nos pôr de pé? Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. E nós vamos pensar na necessidade da humildade que produz altruísmo. Hoje nós vamos nos deter mais nos versos 3 e 4, porque o 1 e o 2 nós já estudamos. Mas para que a gente entenda a sequência do texto, nós vamos ler desde o verso 1, que diz assim. Todos abriram? Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. E a palavra diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Oremos. Pai, que a tua graça abra o nosso coração e mostre para cada um de nós onde temos falhado, onde precisamos melhorar, e a forma como o Senhor espera que nós nos relacionemos com o próximo. Ajuda-nos, Pai, a entender que a mudança tem que ser em nós. Não são as pessoas que nos incomodam, mas é o nosso próprio egoísmo que nos torna insuportável no relacionamento com as pessoas. Por isso, Pai, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Relembrando, a gente tem estudado esse texto do 1 até o 5, nós vamos entender. Nós vimos há 2 domingos atrás a motivação para a vida cristã, que era estar em Cristo. O fato de eu e você estarmos em Cristo deve nos motivar a fazer as atitudes que ele teve. Nós vimos que o padrão da vida cristã é a unidade. A semana passada nós vimos por que há tanta dificuldade no meio da igreja, porque falta o padrão da unidade. E hoje nós vamos ver a prática da vida cristã, que é humildade que produz altruísmo. Semana que vem nós vamos ver a vida cristã exemplificada por Jesus, e aí sim vai tocar a música que vocês tanto esperam para tocar. E aí, depois no outro domingo nós vamos ver o alvo supremo da vida cristã, que é a glória de Deus. Nós vimos que na motivação para a vida cristã, o encorajamento vem quando nós olhamos para o grande amor de Jesus e tudo aquilo que ele fez por nós. Isso deve nos levar a ter a mesma atitude que ele teve. Nós vimos também que o amor dele se tornou um terno discurso que deve nos persuadir a amar como ele. E nós vimos que o que nos une como igreja é o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um daqueles que foi eleito e predestinado por Deus. E nós vimos também que nós temos que ter entre nós afetos e misericórdia, compaixão um pelos outros. Semana passada nós vimos o padrão, que era a unidade. Nós temos que ter
uma unidade de pensamento. Nós temos que unir as nossas forças. Nós temos que ter uma unidade de amor. Nós temos que ter uma unidade de alma e uma unidade de sentimento. E nós vimos que tudo isso não é natural. É impossível cada um de nós, com históricos de vidas diferentes, agora reunidos debaixo do mesmo teto e temos que pensar a mesma coisa. Isso só é possível quando o Espírito de Deus habita em nós e nós aprendemos a deixar de lado as nossas preferências, as nossas escolhas, para escolher aquilo que Cristo deseja e espera de nós. Assim é possível que a gente viva unido quando o nosso eu está submisso à vontade de Deus. Somente assim a igreja pode viver em paz. E hoje nós vamos partir para pensar sobre a prática da vida cristã. Nós vamos falar sobre a humildade que produz altruísmo. Mas Paulo ele não começa falando sobre a humildade. Ele começa a falar do resultado da falta de humildade. E ele começa a dizer como eu e você não devemos agir. Quando o egoísmo está presente, a primeira coisa que surge no seio da igreja é o quê? O partidarismo. E ele é muito claro quando ele diz assim, ó, nada faça por ambição egoísta. Ou nada faça por partidarismo. E o que é partidarismo? É uma propaganda eleitoral. Gente, se tem uma coisa chata nesse mundo é propaganda eleitoral. E a palavra que Paulo usou é exatamente isso. Ele diz que, infelizmente, às vezes surgem pessoas no meio da igreja fazendo propaganda eleitoral para derrubar a posição. Pessoas que começam com motim, pessoas que começam com separações, com divisões, com grupinho, fazendo propaganda negativa contra as coisas que estão sendo feitas. E isso produz divisão. E Paulo, ele usou a palavra que também denota uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. Ou seja, quando eu estou descontente com algo que está acontecendo na igreja, eu começo a perseguir as pessoas que estão fazendo aquilo que eu não quero, e eu começo a fazer um zum 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 daqui, um zum 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 dali, e eu começo a levantar um grupo que logo está dividindo a igreja. E Paulo diz, você não pode fazer nada por ambição egoísta. Se você está fazendo algo porque o que está acontecendo não te agrada, vá orar. Vá orar. Mas não vá levantar grupinhos para dividir a igreja e fazer partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. A Bíblia é muito clara quando diz que ninguém pertence a Paulo, nem a Pedro, nem a Apolo. Todos pertencem a Cristo. Não importa o que ou quem, ou o ministério, ou a pessoa que está fazendo. Todos têm que trabalhar para a causa de Cristo. E, infelizmente, quando surge o partidarismo, começa-se uma guerra civil espiritual. Aqui é muito claro, né, dentro da igreja, e o pastor lá do púlpito está falando assim, ó, parece que está acontecendo uma divisão. A igreja está plenamente dividida. Agora, a grande questão é, quando eu levanto o partidarismo dentro da igreja, eu estou lutando pelo reino de quem? De Cristo? Ou pelo meu próprio reino? Eu estou interessado no bem-estar de todos ou no meu próprio bem-estar? E Paulo diz, não faça nada por partidarismo. A grande dificuldade é que a pessoa que começa uma guerra civil, ela não faz essa guerra civil abertamente. Aonde que começa a guerra civil? Nos corredores e nos telefones durante a semana. E o que acaba acontecendo? Ela está procurando promover os seus próprios interesses. E aonde tem partidarismo, é impossível que reine a paz de Cristo.
E todos nós estamos debaixo da mesma bandeira, que é a bandeira de Cristo. E quando eu puxo para um lado, e você puxa para o outro, e o outro puxa para o outro lado, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos desperdiçar o nosso tempo, nós vamos desperdiçar as nossas energias, nós vamos desperdiçar os nossos recursos, e nós vamos desperdiçar a glória de Deus, e nós não vamos sair do lugar. Logo, Paulo diz: ninguém faça nada por ambição egoísta. Tudo que eu e você pretendemos fazer deve ser por um único motivo: a glória de Deus. Promover a edificação do corpo. Promover o bem-estar do corpo de Cristo. Qualquer outra motivação não é uma motivação legítima, não é uma motivação correta. Mas aonde tem o egoísmo, existe um outro fruto que Paulo afirma aí, que é a vanglória. Está vendo ali o gatinho, né? O gatinho, ele olha no espelho e ele se acha o quê? O Rei Leão. E é isso que Paulo está dizendo. Isso é uma vanglória. Ou seja, quando aquele gatinho sai da frente do espelho, ele volta a ser o quê? Um gatinho, às vezes cheio de pulga e sarna, mas ele se acha um leão. E a grande dificuldade da vanglória, que a vanglória é uma glória vã, sem fundamento. Aquilo em que eu e você nos baseamos para querermos nos exaltar, não tem razão. Porque o único digno de adoração, o único digno de glória, quem é? É o nosso Deus. E quando eu quero me gloriar, eu estou me gloriando de algo que eu não sou. E de algo que eu recebi. E se eu recebi, por que eu tenho que me gloriar como se eu fosse melhor do que os outros? Não deve ser assim. A vanglória destrói a vida comunitária, causando discórdia por causa de ações e atitudes em busca de reconhecimento e distinção. Não por puros motivos, mas meramente por ambição pessoal. Eu creio que a grande luta do ser humano é o que Jesus diz: você fazer algo com a mão direita sem que a sua mão esquerda saiba. Mas como nós gostamos, nós falamos dos fariseus, né? Mas como nós gostamos de tocar corneta para as coisas que nós fazemos. Como nós gostamos de reconhecimento, de tapinhas nas costas, de que as pessoas elogiem a gente. Mas sabe, quando nós não temos o reconhecimento, o que nós começamos a fazer? A desprestigiar os que estão fazendo. Então, certa vez tinha duas pessoas conversando, e aí falaram: você viu José? Sim. Você viu, o cara joga um futebol, mas o cara é um craque. Aí o outro falou: mas trabalhar que é bom, hein? E é isso que a gente faz. Quando alguém está elogiando uma pessoa, nós não somos capazes de falar: realmente, ele é muito bom de futebol. Nós temos que colocar uma notinha lá embaixo, denegrindo aquela pessoa. Por quê? Porque nós somos o centro. Eu sou o centro. Ninguém pode ser melhor do que eu. Ninguém pode fazer nada melhor do que eu. Então, sempre que alguém é elogiado, eu ponho a notinha lá. Mas trabalhar que é bom, nada, né? E Paulo está dizendo: se a gente quer uma igreja unida, e se a gente quer ser verdadeiros seguidores de Jesus, não deve haver vanglória entre nós. Entre os músicos é uma luta, não é? Os músicos, e eu creio que com vocês deve ser diferente, com vocês não acontece isso, vocês não querem elogios, né? Mas entre músicos, um elogiar o outro, falar que um toca melhor do que o outro, isso é difícil. Um pastor falar que o outro prega melhor, isso é difícil.
um cantor dizer que o outro tem uma voz melhor é difícil. E isso deveria ser difícil só no mundo secular. Não deveria ser difícil dentro da igreja. Porque o que o Paulo vai ensinar daqui a pouco, mediante o exemplo de Jesus, é totalmente contrário daquilo que eu e você fazemos naturalmente. Ele espera que a gente ajude o próximo a se promover, a se dar bem na vida. E nós, pelo contrário, nós queremos pisar na cabeça do próximo para que a gente suba mais do que ele. E Paulo está dizendo, não deve ser assim. Não deve nem ter partidos dentro da igreja, e muito menos pessoas em busca de uma glória vã. Aquele que se gloria em si mesmo faz do próprio eu um Deus. O que não há nada mais insensato e penoso para a alma de um ser humano do que ele achar que é alguma coisa. Paulo fala aos Coríntios, né? O que é que você tem que você não tenha recebido? Diz, pensa alguma coisa. A sua voz, o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, o seu cabelo, o seu nariz. Pensa uma coisa que você tem que não foi recebido de Deus. Pensa. E aí ele fala, e se você recebeu, por que você se gloria como se não tivesse recebido? Como se você fosse realmente mais digno do que a pessoa que está do seu lado. E Paulo fala, não deve ser assim. Não deve ser assim. Não deve nem ter partidos, divisões entre nós, panelinhas, grupos. E também não deve ter pessoas que querem ser mais que as outras. Então ele passa agora a falar o fruto da humildade dentro do corpo de Cristo. Primeiro, o que é a humildade? Se tem uma coisa difícil, é ser humilde. Então a pessoa estava no concurso de humildade e ele ganhou a medalha de a pessoa mais humilde da face da terra. E aí ele disse, o que eu mais me orgulho é da minha humildade. E nós somos assim, infelizmente. Então, ser humilde é ter uma opinião modesta de si mesmo. Gente, quem é capaz de pensar assim a seu próprio respeito? Não é autocomiseração. Eu não presto, eu não sirvo para isso, não sirvo para... Não, não é isso. É um reconhecimento diante de Deus e diante das pessoas que os outros devem ter mais honra do que nós. Entendeu? Não é autocomiseração. Eu sou o menorzinho, eu sou mais pobre, eu sou mais feinho, eu sou mais baixinho, eu sou mais gordinho, eu sou mais... Não é isso. Isso é autocomiseração. Na verdade, você se ama tanto que você não se contenta em não ser mais do que você é. Não é isso. Ele está dizendo, é ter uma opinião modesta a respeito de si mesmo. Um senso profundo de insignificância moral. Uma submissão de mente. Acomodar-se a uma posição inferior. Você está lá no banco e de repente chega uma mulher grávida. E você está morrendo de pressa, porque é só você que tem pressa, né? Então ninguém mais tem pressa. E aí, na hora de chamar você, a caixa fala, deixa aquela mulher que está grávida ali ir na sua frente. Você fala na frente de todo mundo, não, claro, pode ir. Mas por dentro você está como? Como que você está por dentro? E é isso que está a questão da humildade. Não é o que você falou porque as pessoas estão vendo, mas é como o seu coração reagiu em dar honra, em dar preferência à pessoa que está ali numa situação mais necessitada do que a sua. Esses dias eu li algo legal que dizia assim, o Ministério da Saúde informa, mulher grávida dá sono. Vocês já viram isso?
Mulher grávida entra no ônibus ou no metrô, quem está sentado? Então eles descobriram que quando entra uma mulher grávida, todo mundo fica com sono, começa a dormir. Por quê? Porque a pessoa que está ali sentada acha que trabalhou o dia inteiro e que ela é mais digna de estar sentada do que uma mulher grávida. Ou do que uma senhora ou um senhor que está de bengala. Então o que acontece? O nosso egoísmo não permite que a gente ceda o nosso lugar para a pessoa que está ali em pé. O duro é aquele que chega assim e fala assim, pode sentar aqui no meu lugar. Não, pode ficar você sentado. Não, pode sentar. Não, pode sentar, você está grávida. Não, eu não estou grávida. Não sei qual que é pior, né? Mas a grande questão é assim, nós nos incomodamos de dar preferência para as pessoas. Fila, nós corremos para pegar fila. Bancos, vocês já sabem de casos de pessoas que brigou com visitantes, por quê? Porque o visitante chegou primeiro e sentou no lugar dela. Você não conhece pessoas assim? Existem pessoas. Todo mundo sabe que eu sempre sento ali, mas se algum dia alguém sentar ali, o que eu faço? Eu procuro outro banco. Não tem problema. Mas eu vou ficar olhando para a pessoa e falar, bom, não se toca que sentou no meu lugar. A grande questão é assim, nós precisamos entender e aprender a dar honra para as pessoas. E a humildade faz isso. Honra ao próximo. Essa honra vem de forma a considerá-lo superior a nós mesmos. Entenda, e a palavra que está dizendo ali é para você considerar. Ainda que você saiba que você é um músico melhor que os dois, na hora que nós estamos conversando, você vai dizer que os dois são melhores que você. Não quer dizer que realmente eles são, mas você honra eles, colocando eles no mesmo patamar. E nós não somos assim. Ninguém sabe tocar como nós, como a gente, ninguém sabe cantar como a gente, ninguém sabe jogar como a gente, cozinhar como a gente, arrumar cabelo, se vestir. Tudo nós somos melhores. Em tudo nós somos melhores. Tudo que a gente gosta é melhor. O que é melhor? Essa equipe que veio aqui tocou esses hinos maravilhosos, ou aquela equipe que veio 2 semanas atrás e tocou tipo rock? Então, quem gosta de música clássica, vão dizer que eles aqui são melhores. E quem gosta de rock vai dizer que aquela turma foi melhor. Mas eles fizeram para quem? Eles fizeram para Deus. Não foi para mim, não foi para ninguém. Então, se eu gosto ou não gosto, o louvor é para quem? É para Deus. E a gente começa a classificar. Tudo que eu gosto é de Deus. E se eu não gosto, é do diabo. E a gente tem que entender que a gente pode não gostar, não é a nossa preferência. Mas mesmo assim a gente tem que honrar aqueles que gostam e estão fazendo algo que é diferente, não propriamente errado. Entende? Tem o errado, mas tem coisas que é apenas diferente. E eu posso não gostar do diferente, mas não quer dizer que porque eu não gosto, o que está acontecendo é do diabo. A grande dificuldade é que quando a gente não quer honrar as pessoas, a gente está com uma visão primeiramente errada a respeito de quem nós somos. Depois, de quem Deus é. E depois, de quem são as pessoas diante de Deus. Por isso que as pessoas nos incomodam. Nós não sabemos qual é a nossa posição diante de Deus. E por não saber qual é a nossa posição diante de Deus, então nós nos incomodamos com as pessoas que às vezes parece que recebem mais honra
do que nós. E aí, Paulo diz também que além de honrar, a gente deve ter o quê? Altruísmo. Ou seja, olhar para a miséria do próximo como se fosse a sua própria. Abnegar em favor do próximo. Você sentir a dor do próximo. E hoje é muito difícil. Por quê? Porque a gente não quer ser incomodado pelas pessoas. A gente não quer que as pessoas entrem na nossa zona de conforto. A gente quer viver a nossa vidinha do jeito que nós pensamos que deve ser. E quanto melhor as pessoas estiverem, melhor para mim, porque elas não vão me incomodar. É isso que a gente pensa. Quando, na verdade, Deus coloca pessoas que precisam de ajuda exatamente para que a gente pratique o amor que Ele ensinou por nós. Domingo passado nós falamos a respeito da motivação. E a gente deve olhar para as pessoas não baseado no mérito que nós achamos que ela tem, mas sim baseado no valor que Deus dá para elas. Não é por aquilo que eu encontro nelas, mas naquilo que Jesus encontrou nelas, porque Jesus também derramou o sangue por cada uma dessas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Então, nenhuma é mais importante do que a outra pessoa. O mesmo preço foi pago pelo pastor e pela pessoa que fica na recepção e pela pessoa que limpa o banheiro. É o mesmo preço. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Logo, muitos querem pregar, muitos querem cantar, muitos querem ensinar. Poucos querem ir para a cozinha. Poucos querem lavar o banheiro. Poucos querem varrer o templo. Por quê? Porque quem prega parece que aparece mais. Ele tem um tempo maior e toda a audiência prestando atenção nele. Mas vir durante a semana lavar a louça que foi deixada da cozinha de domingo à noite, ninguém vai ver. Então a gente fica preocupada, nós ficamos preocupados com os aplausos. Quem é que está nos vendo? E a grande questão é sim, quem é a sua audiência? Quem é a sua audiência? Quem é a nossa audiência? Certa vez, dirigindo um culto de oração, e eu creio que em nenhuma outra igreja acontece, é só numa igreja que eu pertencia aí no passado, né? E aí a gente estava sábado à noite, culto dos jovens, a programação tudo pronta, a equipe de louvor toda aposta. E eu chego para a equipe e falo, vamos começar? Aí a pessoa disse para mim assim, mas começar? A gente vai trocar para quem? Porque tinha umas 15 pessoas. Aí eu falei, eu não entendi. Não, a gente vai tocar para quem? Eu pensei que vocês tocassem para Deus. E aí você já viu o que aconteceu, né? Porque eles queriam esperar todo mundo chegar para depois começar a tocar. Então não era louvor, era show. Era show. E é muito fácil a gente entender qual é o propósito do nosso ministério. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos querendo agradar? É muito fácil. É muito fácil a gente perder o foco. Portanto, eu e você devemos pensar, somente quando somos grandes demais, as pessoas nos incomodam, pois os humildes por nada são abalados. Você tem sido incomodado? As pessoas têm tirado a sua paz, o seu sossego? Isso é sinal do quê? Que você é grande demais. Quanto maior a vidraça, é mais fácil acertar a pedra, não é? Quanto menor, mais difícil. Então, se eu quero me exaltar e eu acho que eu sou, eu vou me incomodar muito. Por quê? Porque as pessoas vão me incomodar.
Mas quando eu entendo que nada sou, fica mais fácil lidar com as pessoas. As pessoas não vão me incomodar muito, por quê? Porque eu não me dou tanto valor. Eu valorizo mais as pessoas do que a mim. E é isso que Paulo está querendo mostrar. Você quer ser feliz mesmo no meio de relacionamentos difíceis? Diminua. Diminua. Quanto menor você for, menos as pessoas ao seu redor elas vão te incomodar. Elas nos incomodam porque nós queremos os aplausos. E quando não recebemos os aplausos, ficamos bravos com as pessoas. As divisões surgem das diferenças de opiniões que não são submetidas à vontade de Deus. Se eu penso uma coisa e você pensa outra coisa, mas se os dois chegarem a colocar diante de Deus, Deus, o que o Senhor quer, nós vamos chegar num consenso. Mas quando eu quero impor a minha vontade, você quer impor a sua vontade, acabou, já estamos divididos. Só há divisão na igreja quando tem vontade que não está submissa à vontade de Deus. De outra forma, a igreja sempre vai ser unânime. Se a gente entender que nós estamos para servir e que nós estamos para colocar a nossa vida à disposição do reino, não vai ter problema entre nós. Mas quando achamos que a igreja está para nos servir e para fazer a nossa vontade, a divisão já está feita. Se considerarmos os outros superiores a nós, seremos capazes de evitar muitos dissabores e tristezas na vida. Uma vez a gente estava estudando, quando a gente estava estudando sobre mutualidade, né? E o autor da revista dizia assim: se alguém falasse, você não presta, você deveria falar, graças a Deus que ele falou que eu só não presto. Porque se ele saber que eu não presto e não tenho valor algum, seria pior. Pelo menos ele falou que eu só não presto. Quando a gente entende quem nós somos, nós não vamos nos preocupar com o que as pessoas falam de nós, porque elas não nos conhecem plenamente. Então o que elas falaram ainda é pouco diante do que realmente nós somos. A nossa dificuldade é porque nós nos preocupamos muito sobre o que as pessoas pensam de nós. Logo, elas nos chateiam, porque nós somos controladas pelo o que as pessoas pensam a nosso respeito. E se a gente entender e considerar que as pessoas são melhores que nós não vamos ter problemas. Sabe assim, às vezes você tem duas pessoas conversando no canto, aí você estão falando de mim. Mas por que você acha que elas estão falando de você? Porque às vezes a gente acha que o mundo gira ao nosso redor. Então tudo que está acontecendo por quê? Por causa de mim. Então está acontecendo por causa de mim. E quando a gente entende que as pessoas são superiores a nós não vamos ter essa dificuldade. E nós não vamos ter esse problema de relacionamento. Se cuidássemos mais dos interesses dos outros, teríamos mais harmonia e menos necessidades dentro da igreja. Porque é isso que ele falou. Não cuide cada um do que é propriamente seu, senão também do que é dos outros. Se a gente se preocupasse com o bem-estar dos outros, quantas vezes a gente é capaz de ver uma Bíblia no chão e passar reto? Não sei de quem é, não é a minha mesmo, mas custa pegar a Bíblia e colocar no banco? E não só a Bíblia, como qualquer outra coisa, a gente vê e a gente não se preocupa. A gente não se preocupa. Por quê? Porque a gente cuida dos nossos próprios interesses. Quando Paulo está ensinando que nós devemos cuidar dos interesses dos outros. Domingo que vem, a gente vai falar sobre a atitude de Jesus. Imagina só. Imagina só. Se Jesus, conversando com o Pai, uma reunião da Trindade lá no céu, e decidindo
que ele viria aqui na terra para morrer por nós. Se Jesus pensasse nele, morrer pelo pastor Emerson, e se ele fosse querer encontrar algum mérito em mim, o que vocês acham? Ele viria? Com certeza não. Se ele fosse querer encontrar algum mérito em qualquer ser humano para falar, não, eu vou porque aquela pessoa lá merece, ele não viria. Mas por que ele veio? Exatamente pelo contrário, por ele ver a nossa miséria, a nossa necessidade, a nossa incapacidade de alcançar o padrão de Deus. Por isso que ele veio. E às vezes nós queremos dar para as pessoas aquilo que elas merecem. Se nós dermos a elas o que elas merecem e elas nos derem o que merecemos, vai virar um caos. Vai virar um caos. Por isso que a gente tem que dar a elas o que elas precisam, que foi exatamente o que Jesus nos deu. E nós vamos ver a semana que vem. Jesus nos deu o que nós necessitávamos e não o que nós merecíamos. Se fosse o que nós merecíamos, era o inferno. Mas ele deu a sua graça e a sua misericórdia, o seu amor e o seu perdão, porque era o que nós merecíamos. E é o que nós temos que oferecer para as pessoas, ainda que sejam pecadoras, consideradas por nós as piores pessoas da face da terra. Quando Deus olha de cima, ele vê a gente nesse meio também. Ele vê a gente dessa forma. Mas ele deu o que a gente precisava. E não aquilo que a gente merecia. E a melhor forma de evitar aborrecimento é ter um conceito modesto a nosso respeito. Ninguém vai te incomodar quando falar mal de você, porque você vai entender, não, é isso mesmo. É isso mesmo. E você vai se alegrar porque só falou aquilo e não sabe as outras coisas. E quando a gente tiver um conceito modesto a respeito de nós, nós vamos viver bem com todas as pessoas. Por mais que elas tentem nos prejudicar, nós não vamos nos preocupar. Porque é verdade o que elas pensam da gente e muito mais. Então, se você não quer ter dissabores com as pessoas, não quer ficar com mágoa, não quer ficar com raiva, tenha um conceito modesto a respeito de você. Por que você se preocupa tanto e as pessoas te machucam tanto? Porque você se acha tão importante. E quando as pessoas não te valorizam o quanto que você acha que precisa ser valorizado, então você se magoa com as pessoas. Se eu e você tivermos um conceito modesto, as pessoas não vão nos incomodar mais. Elas só nos incomodam porque nós somos grandes demais. Quer viver bem com as pessoas, quer viver sem dificuldade com as pessoas, diminua o conceito que você tem a respeito de você e aumente o conceito que você tem das pessoas. Porque foi isso que Jesus fez. E quando a gente viu Jesus lavando os pés dos discípulos, talvez eu e você falaríamos, se já soubéssemos como Jesus já sabia que Judas já tinha vendido ele. Não, eu lavo de Pedro, de João e de Tiago, mas de Judas não. E Jesus lavou o pé de Judas da mesma forma como lavou o pé dos outros. Porque era o que Judas precisava, e não o que ele merecia. E a gente tem que dar para as pessoas o que elas precisam, necessitam. Porque se a gente esperar receber das pessoas o que nós merecemos, receber de Deus o que merecemos, estamos todos perdidos. Por isso, precisamos mudar o nosso conceito. Ao invés de retribuir, nós precisamos conceder às pessoas o que elas necessitam. E é isso que Paulo está dizendo. Se nós queremos uma igreja unida, se nós queremos uma igreja saudável, nós precisamos entender a humildade. A humildade de considerar os outros superiores a nós mesmos. E somente pela graça de Deus isso é possível. Não tem outra forma. Por fim,
Vamos ler juntos? Segredo da alegria da vida cristã em meio aos relacionamentos difíceis está em cultivar uma mente humilde que produz altruísmo motivada pelo exemplo de Jesus. Se você quer manter a alegria, mesmo tendo relacionamentos difíceis, é preciso uma mente humilde motivada pelo exemplo de Jesus. De outra forma, seremos infelizes por causa das pessoas.